Ela é uma força da natureza, é meio isso, sabe? A Selma é uma explosão. A Selma é um boom. Onde ela chega, ela causa. Ela chama a atenção. Para muitos, a parada é só uma festa. Não, não é. Aqui é o local para nós gritarmos, erguer nossa voz e dizer que precisamos de direito. O Brasil ainda continua sendo o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E a gente não quer só diminuir esse número, a gente quer eliminar esse número. Eu jurei que eu não vou chorar, mas vocês que me fortalecem. É quando eu venho preparada, vocês devolvem toda a força que eu preciso para estar lá em cima brigando de novo. Muito, 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 muito obrigada. Eu só vou trocar de roupa. Pronto. Eu nasci em 74, num lugar do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santa Vitória do Palmar, que algumas pessoas consideram como referência Chuí, que é a última cidadezinha lá. Meus pais trabalhavam em fazenda, meu pai peão de lavoura de arroz, minha mãe cozinheira, pessoas simples. Por mais que eu andasse no campo com meu pai e andasse no meio dos homens, na minha cabeça eu só pertencia ao universo da minha mãe. O pai não se agradava muito porque ele tinha um primo da mesma idade que andava a cavalo, jogava bola, e ele se... porque a Selma não gosta nada de menino. E o que vamos fazer? Se ela não gosta, não gosta. Não é porque o primo gosta que ela tem que gostar. E um dia ela me levou para brincar com umas crianças num vilarejo que tinha próximo da fazenda, que era não muito próximo. E lá as meninas brincando de vizinha, numa barraquinha da Mônica. E aí disseram, a vizinha tal, eu quero ser a vizinha tal. Elas falaram, não, você não pode ser a vizinha tal, você é o marido da vizinha. Eu disse, não, eu sou a vizinha, com a ideia fixa de que eu sou a vizinha. Eu tenho uma lembrança muito nítida disso. Me apertaram, tiraram a minha roupa e tiraram a roupa delas, a calça, e provaram, não, olha aqui, ó, é diferente. E eu surtei com aquilo, porque eu não conseguia conceber que nós tínhamos diferenças. E ali eu comecei, como assim? Eu não sou igual aquelas meninas. E aí tinha também aquela cobrança dos adultos, dos professores na escola. Senta igual homem, fala igual homem, anda igual homem. Se você não for assim, é por isso que você apanha. Então eu tive uma infância muito difícil. E tinha o lado artístico, que era o que me salvava. Assim. Eu lembro que a partir da sexta série, eu comecei a me empoderar de... Eu escrevia os jogral, que na época era jogral, poesia, para as crianças na época do Dia das Mães, do Dia da Bandeira.
e ajudava os professores a ensaiar. A Selma não gostava de andar a cavalo, que toda criança gosta. A Selma não gostava de jogar futebol. O assunto da Selma era música e dançar. Eu adorava dançar. Descobri as coreografias que estavam bombando, dos grupinhos de infância, Xuxa, os grupos de Michael Jackson, e ensaiava com as crianças na escola. E ali eu comecei a ficar popularzinho ali nessa época para tentar girar aquela história de tirar o preconceito em cima de mim, o bullying em cima de mim. Mesmo assim, esse bullying ainda acontecia, mas era em menor grau, eu era protegida pelas professoras. Então eu acho que a arte nessa época assim meio que deu uma salvada para mim. Uns 17, mais ou menos, eu lembro que eu entrei para um grupo de teatro e eu tinha uma ânsia, eu só conseguia me soltar no palco. E eu lembro que um dia o diretor falou assim, vão para frente do espelho, faça um exercício onde vocês vão chorar. Fala aquilo que te dói, alguma lembrança, alguma coisa, e tenta chorar, buscar, e depois pega essa emoção e trabalha em cima do texto. E eu fui para frente de um espelho da minha mãe que tinha na sala, e comecei, isso e aquilo, e nada funcionava. E eu lembro que a frase que eu falei que me fez chorar foi, eu sou homossexual. Doeu. E eu chorei sem parar. E aí eu lembro que eu trabalhava já na época, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu disse, não, eu tenho que sair daqui. Eu preciso sair daqui. Naquele ano, eu conheci um grupo de teatro de Pelotas, Rio Grande do Sul, que tinha vaga. Eu ia apresentar lá um espetáculo infantil, eu trabalhava com escola. Tinha vaga e uma amiga minha trabalhava na produção desse grupo. E ela disse, você não quer conhecer o grupo? Eu falei, quero. Fui lá assistir, eu falei, eu quero entrar nesse grupo. Porque na minha cabeça, eu entro pra esse grupo, eu vou embora dessa cidade. E eu faço o que eu quiser da minha vida, porque eu preciso ir embora daqui. E eu fui pra Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ali eu comecei minha vida. Montava cenário, viajava tal, e a gente fica alguns anos viajando assim com eles. E eles moraram em alguns lugares. Com eles eu morei em Cruz Alta, a gente passou uma temporada em Caxias do Sul, e aí depois decidiram vir para Florianópolis. Porque Florianópolis, na nossa cabeça, era centro dos 3 estados, então a gente ficaria sediado aqui e atenderia todos os estados. E aqui deu tudo errado, deu muito errado, e a gente comeu pão que já amassou, e aí o grupo decidiu que não iria ficar mais aqui. Alguns ficaram, outros foram, depois eles ficaram morando aqui, mas eu decidi que eu ia sair daquele grupo. E eu saí do grupo em 2000, 99 para 2000 eu saí do grupo, me aventurar em Floripa. Eu não conhecia ninguém, eu não sabia da vida de ninguém, não tinha amigos aqui, não tinha trabalho aqui, só sabia fazer teatro. Eu cheguei aqui uma pessoa enrustida, cheia de preconceito. Eu tinha preconceito com garota de programa, com pessoa afeminada, com tudo. Com drag queen, que eu achava, porque tudo era plantado na minha cabeça. Aí eu fui trabalhar numa videolocadora, dividi apartamento com um amigo, também ex do teatro, que era do teatro. Abri uma vaga em uma sauna, aqui em Floripa, no centro de Floripa. Trabalhando nessa sauna, eu descobri que o dono da sauna era o dono de uma das maiores boates de Floripa, que era referência de show. E um belo dia, trabalhando na sauna, fui dividir apartamento com o dono de um dos donos da boate. E eles falaram assim, você tem que se montar, você tem preconceito com drag queen. Falei, não gosto das coisas de homem que se veste de mulher, porque existia um preconceito muito grande em cima da drag. Aí no meu aniversário, dia 4 de junho de 2000, eles levaram peruca, roupa, um monte de coisa pra lá e me montaram. E a gente começou a fazer uma brincadeira.
dela de se montar. E começou a fazer maquiagem, colocar roupa, tudo. E ali saiu pra rua, já trabalhava na sauna, foi lá brincar na sauna, tudo. E aí ela começou. Gente, eu fiquei tão louca com aquilo tudo, quando eu vi aquele universo, quando eu me vi de drag. E por ser um ator, eu comecei a dar texto, fazer um stand-up na sala. Nem sabia o que era stand-up. E dar texto, e dublar música. Aí o dono da boate, o meu amigo Cláudio, ele falou assim: Selma, você tem que fazer boate, você tem... Meu Deus, olha o teu texto, o jeito que tu é, bicho, tu tá pronta. Aí eu falei: não, eu sou um ator, eu não sou uma drag, eu não tenho nada a ver com drag. A minha proposta é trabalhar com teatro. Aí ele falou: ó, a drag lá da boate, a Céia, ela é de Itajaí, ela tá 4 anos na boate, ela precisa sair, porque tá muito pesado pra ela ficar vindo de Itajaí. E nós precisamos de uma substituta, vai ter um concurso. Você não quer participar do concurso do Mix? Falei: não vou no concurso do Mix, tá louca, eu sou um ator, isso aqui é brincadeira. Ele falou: ó, R$300 pra quem ganhar em um contrato com a casa. E um cachê no final do mês de cada apresentação. Vai ficar fixo todo final de semana. Dinheiro. Precisava. Querida, né? Vou pelo dinheiro. Eu sabia fazer show? Não sabia. Eu sabia andar de salto? Não sabia. Sabia maquiar? Nada, não sabia nada. Aí meu namorado falou: não, a gente vai te montar, a gente te ajuda e tu participa. Minha roupa: uma peruca Chanel horrorosa, um girassol na cabeça, um vestido de girassol, curtinho na frente, comprido atrás, os 2 girassol no peito, e eu não sabia andar de salto. O concurso era para ter mais pessoas, na realidade acho que só tinha 2 pessoas, se eu não me engano. E eu comecei a ganhar o público. Eu vendo que o público começou a rir, eu comecei a dar texto, e fiz um stand-up. Eu nem sabia o que era stand-up, nem se falava stand-up na época. E o concurso era por aplauso, e eu ganhei o concurso do Mix Café. Pro pânico do dono da boate, que falou assim: pelo amor de Deus, a bicha mais feia do concurso ganhou o concurso, e agora? Bem, gente, eu vou indo embora, que eu tenho que tomar mais uns goró lá. E quem puder me ajudar com uma moeda, R$10, R$2, pode ajudar. Eu tô precisando mesmo pra curar a larica e comprar um cachorro quente lá na porta. Eu lembro do Mix antes da Selma, mas quando ela chegou foi uma outra história, assim. A gente tinha um público bom, mas só que acrescentou, né? A Selma chegou e acrescentou. Quem quisesse se divertir na cidade, o Mix Café era um point, né? Muito frequentado. Abria às sextas e aos domingos. A Selma sempre estava no início da noite na porta, fazendo hostess, né? Sempre acompanhada de mais uma outra drag, mas a Selma como uma drag fixa. Passava a balada lá com a gente, ali dentro, e tinham alguns eventos especiais, que não eram todos os dias, tinha dia que era mais, sei lá, música eletrônica, sei lá o que, enfim, as festas com algum tema. Agora vem a parte nervosa. Aumenta o som, DJ. Com 320 pontos. Que ficou em segundo lugar. Também uma vencedora. 320 pontos para Erax. Durante a noite tinha um período em que ela se apresentava no palco na área de cima, assim, no piso superior. E aí era bem louco, porque as pessoas ficavam esperando aquele momento de ver as cortinas se abrirem e vinha a Selma fazer um show. Fosse uma dublagem de uma Britney Spears, da Madonna. tive a sorte na época que o Mix Café era uma boate de uma proporção tão grande
que ele trazia os melhores artistas da época toda semana. Então, Nani People, Márcia Pantera, Jimmy Kier, todas aquelas drags, Léo Áquila, que bombavam na época, todas estavam no Mix Café. Vinham de São Paulo pra cá. E todas me ensinavam um pouquinho. 2002, por aí, a Jimmy Kier começou a gravar música e vinha cantando. Nossa, a Jimmy canta. Meu ídolo, ela canta. E aí o André falou assim, por que você não canta também? Falei, não, eu não sou cantora, não sei cantar nada, eu não tenho isso. Não, a Jimmy também não canta, a Jimmy são bordões que ela fala com uma batida eletrônica em cima do que o DJ faz. Falei, será? Vamos tentar. E eu tinha um monte de bordão que eu falava na boate. Acredita, bonitas, tô louca, lesada, segura teu bofe que eu tô na área, sou Selma Light, eu botar fogo no puteiro. Isso eu falava na boate, na porta da boate. Gritando, brincando com as pessoas. E aí pegamos todos esses bordões, gravei na casa do DJ André, no quarto dele com o microfonezinho no computador dele. Começaram a me ligar de Manaus, de Brasília, de São Paulo. Tua música tá tocando aqui, eu sou DJ, a música tá tocando na boate, as bichas amam a tua música. Quanto você cobra pra fazer show? Oi? Eu conheci ela através de um primo meu, no Rio Grande do Sul. Na época a gente não tinha tecnologia de ter muito acesso ao trabalho musical das baladas, né, da comunidade LGBT. Então eu me lembro que meu primo tinha gravado a música que tinha tocado num dia, num celular. E tinha ficado horrível. Mas ele ouvia aquilo 300 vezes, assim, no mesmo dia. Quando lançou a música oficialmente, aí mesmo que explodiu o negócio. E eu comecei a receber ligação do Brasil inteiro. E viajar todo final de semana. Um escândalo, né? Literalmente, um escândalo. Sou louca, lesada, no truque, tô colocada. Escândalo! Era eu sozinha, fazendo a maquiagem, a produção, uma sacola de CD para vender, porque a internet não tinha essa coisa de streaming. Uma sacola de CD gravado que eu gravava para vender, eu mesma gravava no meu computador, fazia as capinhas em peça, imprimia o CD e levava. Vendia, eu mandava o CD pro DJ, botava lá, fazia o show, desmontava, pegava uma caixazinha e ia embora. Eu lembro que uma época que eu era DJ, eu sempre podia botar uma música da Selma também pra galera na pista. Às vezes alguém ficava, que música é essa? Eu ouvia a Rainha. Tinha um prazer, assim, tinha um gosto, assim, de poder tocar a Selma na pista, assim. É meio maravilhoso, assim. Eu, tipo, agora todo mundo vai dançar. Mona, bichinha, viado, frutinha. Tipo, cantando. Tem amigos meus que relatam que, nossa, eu escutava as músicas da Selma na frente do espelho e eu me sentia bem pomposa, bem gay, bem poderosa, sabe? Então as músicas dela ajudaram a empoderar muitas pessoas também. A minha música ficou no mesmo lugar da Jimmy, no mesmo lugar da Léo Áquila, que foram as precursoras junto comigo. E eu entrei pro lugar delas, para aquelas pessoas que eu admirava pra caramba. Por isso, a Selma até hoje, né, onde ela vai, sempre tem as kakuras, lembram dela. Nossa, Selma Light! 2005 veio o marco e a responsabilidade. Floripa passou por um preconceito muito grande de uma lanchonete que tem aqui na Trajano, onde todos os LGBT se juntavam lá. Porque não tinha internet bombando, então precisava pegar flyer das boates. Juntavam lá tipo 5 da tarde, final do dia, os promoters passavam lá, distribuíam VIP, faziam lista e viravam um point LGBT. E aí eu lembro que tinha uma casa que ficavam lésbicas, que se chamava Via 11, que era uma casa hétero, mas as lésbicas tomaram conta. E essa lanchonete, dono dessa casa, revoltado, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar esse povo daqui. Deu revolta total na classe. Como assim tirar a gente daqui?
né? A gente não podia beijar, que eles chamavam atenção, não podia segurar na mão, e pediam pra gente sair dali. Decidiram, vamos fazer um beijaço na frente da lanchonete. Aí esse beijaço falou, não, acho que um beijaço é pouco. A gente tem que fazer um seminário e ver o que a gente vai fazer. E quem vai fazer esse seminário? Quem vai ser a porta-voz desse seminário, a mestre cerimônia? A Selma. A Selma sabe falar, sempre tive o poder da comunicação, a Selma sabe entrevistar, conduzir uma mesa. E fizeram ali várias mesas e tal para debater esse assunto. E ali, em 2005, ficou decidido que em 2006, junho de 2006, Floripa faria a primeira parada LGBT de Florianópolis. E que eu seria apresentador oficial dessa parada. Aí as pessoas diziam, não vai dar ninguém, vamos jogar ovo em vocês. Era uma época em que uma pessoa como eu, trans, não poderia entrar dentro de um ônibus público. Em que quando eu saía na rua, provavelmente eu tinha que me cuidar de que lado vinha a garrafada ou a pedrada. Em que os xingamentos, eles eram no cotidiano. E a gente com medo, compramos a briga, se criou uma associação dos empresários da noite e tal, o Thiago, e eu lá na frente com o microfone na mão. Um trio bem pequeno, e para nossa surpresa deu 30 mil pessoas. Eu acho que, por mais que eu me emocione com a parada hoje, nada supera. Primeira de Floripa. A gente, com 30 mil pessoas na rua, só gente local, parou a Beira-Mar Norte, e o Brasil inteiro parou para olhar. Chamaram a gente de a princesinha das paradas. Vamos fazer uma parada bonita hoje! Colorindo a noite de Florianópolis. A parada em Florianópolis, é óbvio que ela foi muito importante, mas também foi um divisor de águas, porque quando você coloca uma parada na rua, você mostra o potencial em número de pessoas. E todo mundo tem medo de multidão. Medo tem um respeito, ou medo ou respeito por multidões, porque multidões falam com multidões, né? Porque é a maior marcha de direitos humanos do mundo, né? Não é qualquer coisa uma parada. Movimenta muita gente, movimenta muito emprego, movimenta renda, movimenta conscientização, melhorias pra gente pelo menos, se não avançar, pelo menos não perder o que a gente já tem.
Para cada ano que tem parada, o carnaval é uma luta nova. E a gente tem que brigar de novo para poder botar o bloco na rua. Em 2007, a minha irmã veio morar pra cá. E eu trouxe meus pais para morar pra cá. Aqui eu assumi meus pais. Meus pais já estavam mais idosos e eu assumi meus pais. Para morar comigo, para ficar comigo. Eu não tinha feito a transição ainda. E eu estava no meio da transição. Eu tomava muito hormônio, comecei a tomar hormônio em 2002. E travei a transição. Porque eu tinha sempre aquela coisa assim que eu tinha muito medo de ser uma pessoa trans. Porque vinha um estigma da transexualidade. Se você é trans, você tem que fazer programa. Se você é trans, as portas são fechadas. Se você é trans, você não pode ser artista. N coisas que falaram. Eu travei tudo isso por respeito ao meu pai. E ligava peito, e prendia cabelo, botava pra dentro do boné, usava roupa solta, porque meu corpo estava mudando por conta do hormônio. E eu dava desculpa assim, eu tomo hormônio porque meu peito cresce, fica melhor pra montar. O rosto muda, fica melhor pra maquiar. Tira a sobrancelha porque não sei o quê. Mentira. Eu tava me enganando. E a Selma estava naquela de dar entrevista, e nas faculdades, essa coisa toda. A Selma sempre foi muito procurada para essas coisas. Tá. E tinha um fotógrafo muito amigo da Selma. E uma noite esse fotógrafo foi lá na Selma. E levou uma pilha de foto. A Selma vestida de vestido de mulher, né? Aí ela disse assim, mãe, a Selma, mãe, amanhã eu tenho uma entrevista na faculdade, como é que eu faço para ir? E o pai? Nós estávamos num apartamento desse tamanho. E eu disse, o que tem teu pai? Mas eu não queria magoar o pai. Teu pai não tem nada a ver com isso. A vida é tua e tu tem que ser feliz da forma com que tu é. Tu não é esse homem. Tu não é essa figura estranha. Tu não é essa pessoa que se esconde. Tu é aquela mulher que sobe no carro e faz uma parada. Que sobe no palco e faz show. Que tá na televisão dizendo para as pessoas se assumirem. Tu é essa mulher. Tu não é essa pessoa com medo. Tu é essa mulher. Aí ela pegou uma foto e colou no vidro da janela. Colocamos minhas roupas todas num saco preto de lixo, masculinas. Ela falou, a gente vai sair, vai comprar roupa nova e você, a partir de agora, vai assumir quem você é. E ali a gente montou um figurino. Eu lembro da frase que eu nunca mais vou esquecer. Você foi o melhor do homem até aqui, em caráter. Me entregue agora o melhor da mulher. Só isso. Seja o melhor da mulher. E pronto. Ela precisava daquilo mesmo para ser ela mesma, para ser a Selma mesmo, né? Ele é muito travado, assim, muito travado. Uma pessoa inteligentíssima, mas muito travado, assim, de conversar com você, de timidez, né? Então ela, nossa, a transição dela foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Um dia, a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, que nada, minha porção mulher então se resguardara, é a melhor que eu trago em mim agora, é o que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera, ser o verão o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir da glória, mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher.
Eu tô louca pra entrar nos bastidores e descobrir o que tá rolando lá dentro. Cada modelo luxo que eu tô ficando louca. Tô vendo que tem um armário parado ali, mas eu vou ver se passo discreta. A roupa tá básica, não vai dar nem pra notar. Dá licença? Eu quero ir no banheiro, amor. Tô apertada, tô desfilando. Não pode entrar aqui. Por que não pode entrar, meu bem? Deus, ninguém pode entrar aqui. Amor, tá conhecendo? Gisele. Quase 20. Ao meu ponto de vista, um divisor de águas foi quando ela foi para a TV. Eu acho que ali ela entendeu que conseguiria se comunicar muito bem com todos os públicos. Tô aqui no baile da terceira idade, meu bem. Tô louca, tô me sentindo um bebê no meio desse povo aqui. Eu não tinha noção na minha cabeça que naquela época eu estava quebrando algo no estado de Santa Catarina, que era um estado totalmente conservador, e eu estava como uma drag queen a nível estado, fazendo um programa daquela dimensão. Mas para mim tudo era diversão, era brincadeira, era legal, eu ia pela diversão. Aí, passado um tempo, a TV me liga, falecida Dona Sônia, maravilhosa, antiga vice-presidente da Band de Santa Catarina, falou: Selma, eu quero conversar com você e eu quero que você comande um programa voltado para a comunidade LGBT para todo o estado. Quando a Dona Sônia, a idealizadora do Olhares, pensou em ter esse quadro, não, a gente precisa provocar, a gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa abrir os caminhos e as mentes das pessoas. Quem que veio como referência na hora? Selma Light, não tinha mais ninguém. Eu disse: não vou fazer isso. Eu vou ser morta, as pessoas vão... Vou fazer o seguinte, se a senhora me der um programa, junto com outras pessoas, que eu possa comandar, ter um quadro dentro do programa, se eu tiver uma aceitação, aí eu aceito fazer. Aí ela disse: beleza, tem um programa X, que vai estrear, e você pode apresentar esse programa. Fazer um quadro dentro do programa. Mas tem que falar de LGBT. Está aqui, hora, vai ser madrugada? 3, vai ser uma hora. 1 da madrugada, 1 da manhã? Não, 1 da tarde. E eu quero você toda terça e toda quinta com um quadro seu de entrevista ao vivo, trazendo somente pessoas LGBTs. É isso aí, 1h27, o Olhar está de volta e agora para falar um pouquinho mais sobre o mundo colorido, o mundo LGBT, as notícias do mundo LGBT. O nome do quadro era Lado Avesso e ela levava pautas muito diversificadas. Era o espaço que ela tinha ali toda semana e ela mesmo tinha as pautas dela, ela mesma se produzia. Então também era desafiador, porque não é só apresentar, é pensar no conteúdo, o que eu vou levar de interessante. Então eram pautas variadas, assim, eu lembro que ela dava voz para artistas performáticos que estavam se apresentando pela primeira vez, sabe, que nunca tiveram espaço na TV. Eu acredito que ela começa a ter um destaque maior nas pautas LGBT quando ela consegue chegar até a TV, né? Que ela começa a levar de uma maneira mais instruída, mais política, mais politizada, mais polida. Tinha um momento da coreografia, do grupo de dança, do grupo de teatro, mas também tinha um momento de falar de direitos, de falar de conquistas, de falar de adversidade, de barreiras a serem vencidas. Selma, preciso muito de um auxílio jurídico, não tenho como pagar, sofri homofobia na rua, tô sofrendo problemas, tenho problemas sérios para resolver e não sei onde ir. Hoje, então, gente, fiquem tranquilos, porque eu trouxe alguém aqui hoje pra ajudar a gente. E a gente vai ter o nosso nome de guerra? Tem, Pipoca. Já coloquei nome de guerra nelas, Pipoca. Qual? Apresento pra vocês Mary People Pop. Mary People Pop. E Tainara Fashion. Tainara Fashion. Quem não lembra dos grandes nomes que passaram e abriram as portas para muitas estrelas que estão aí até hoje, e a gente segue no caminho. Rogéria começou como corista, reconhecida na grande mídia, na TV, no cinema, teatro. Em 2011,
Eu tava na porta da boate fazendo porta e chegou um amigo meu que era do teatro e uma amiga, a Olivia. Vou te apresentar um diretor de teatro, amigo meu de São Paulo, que tá aqui, não sei o que, Carlos Barroco. E aí ele falou assim, Selma, eu tenho um projeto e eu queria muito que você, eu sei que você é atriz, você não quer voltar a fazer teatro? E eu na hora, eu falei, cara, é tudo que eu quero, é poder um dia voltar pro palco. Eu já tinha feito a minha transição, eu já era uma mulher assumida, empoderada, e eu quero voltar ao teatro, mas eu quero voltar como atriz. Uma carreira que estava adormecida, né? Por causa de todo o processo pessoal que ela passou, tal, transição. Então, ela, como atriz, ela estreou comigo. Esse é um tema maior orgulho de falar isso. Um sonho para qualquer diretor poder trabalhar como atriz, se souber aproveitar. Ela tem um potencial, uma carga dentro dela emocional que é incrível. Ela se entrega e vai para um nível assim de concentração que é difícil até você conversar com ela no momento que se puxar um outro assunto é complicado, né? Tipo, até correções mesmo, normal que a gente faz em cena e tal, ela mantinha a concentração dela ao extremo. E eu lembro da cena de eu voltando pro teatro, no Teatro do TAC, que é um teatro que eu amo de paixão, pela história do TAC, em Florianópolis, com um texto fantástico, um elenco incrível, eu sendo a atriz principal, cantando. Era uma Selma que nunca ninguém tinha visto. Ninguém tinha tido a dimensão dessa Selma. Esperei 12 anos por esse momento. Estar de palco, ao meu palco, a minha casa. Obrigado a vocês. Ela gosta disso também, de ser desafiada, né, de coisas difíceis, de ir para lugares que não tinha explorado, sabe? É incrível. Uma grande atriz no palco, capaz de fazer qualquer coisa. Uma senhorinha, uma mocinha, uma bandida, uma policial, ela é capaz de fazer qualquer coisa. 30 anos! Macacão cinza! Genoveva? Não, Genoveva, não. Para quem dizia que eu não quero ser isto porque eu sou um ator, ali veio na minha cabeça, você é isso e você é uma atriz. Você que não tinha entendido direito. E nesse meio tempo, dessas idas e vindas, o Mix Café fechou em 2014. Era a minha casa. Eu fiquei um ano em depressão total, assim, enlouquecidamente, que eu não queria mais pensar em nada. Mesmo fazendo a TV, eu acho que até a minha qualidade na TV caiu. Eu acho que me empoderei mais como uma mulher trans, não como uma drag queen, como uma repórter, apresentadora. Mas foi uma dor gigantesca o final disso. É horrível falar chorando isso, porque dói ainda. Foi um baque mesmo, foi muito triste. Até no dia que nós fizemos a festa de despedida, nós foi só choradeira, os clientes chorando, todo mundo foi uma coisa muito... Mas infelizmente não deu certo, a sociedade não acabou, né? Não deu certo. E a gente teve que fechar o Mix. Quando o Mix fecha, parece que fecha um ciclo pra mim. A drag, o show, a arte, o celeiro de artista. E um medo gigantesco de que Floripa não tivesse mais referência. Que ali era o nosso celeiro, nossa casa.
Eu peguei toda a minha produção, tudo que eu tinha de drag, botei numas bolsas, umas malas e doei para uma amiga minha de Itajaí. E disse, eu não quero mais nada. Acabou pra mim. Acabou a drag, o sonho, tudo. Agora eu sou só apresentadora da TV e a hora que a TV acabar, acabou. Eu lembro que ela foi para casa, né, onde moram os pais dela, que é a casa dela, né? O apartamento que ela tem, mas que moram os pais ali. Então ela ficou mais reclusa, entende? Começou a entender também que não era só aquilo, né? Não era só aquele palco do Mix. Eu fiquei 1 ano sem palco. Até o dia que uma festa de Itajaí, minha praia, me chamou para comandar uma festa. Falou, a gente quer você aqui na porta da casa. Eu falei, cara, eu não faço mais. Eu não me monto mais. Ele falou, não, mas a gente quer você. Eu topei, consegui um figurino, mandei fazer um figurino belíssimo. E até, enfim, eu já tinha decretado nas redes sociais que tinha acabado a drag ali. E eu lembro que eu pisei no palco de novo, fiz a porta, pisei no palco e gritei. Que nem foi... Eu tinha um bordão que falava, boa noite, Mix Café, todo dia. Então quando eu pisava no palco, o público gritava pra mim, boa noite, Mix Café. E aí eu gritava, boa noite, Mix Café. E abria o show. E aí eu lembro que eu pisei no palco e gritaram, boa noite, Mix Café. Eu apresentei o show e desci do palco aos prantos. O dono do Mix na época estava lá e disse, um dos donos, eu não consegui me divertir nem 1 minuto nessa festa. Porque eu lembrei de tudo. Quem a gente foi, o que a gente fez, o que a gente significou, a importância histórica que marcou uma geração inteira. Dali eu me empoderei de volta. Dali eu ganhei força para voltar. Eu falei, não, eu não vou parar mais. Não importa se vão me chamar, eu não sei como eu vou recomeçar, eu recomecei minha história toda de novo. Se o produto não corresponde ao rótulo, as pessoas tendem a descartar o produto ou trocar de setor. Graças a Deus. Nunca eu me encaixei em nenhuma caixa, em nenhum rótulo. E é isso que eu passo para vocês. Obrigado. Hoje Florianópolis te agradece por esses 13 anos à frente do Pop Gay. Eu quero um aplauso, muito grito para ela. Agora vendo todos vocês aqui, eu acredito que essa instituição vai durar mais 20, 30, 40, 50 anos. Porque eu vejo que não é só curtida de Facebook, são pessoas reais que querem mudar realmente a realidade LGBT na cidade. Drag significa liberdade. A Pablo Vittar ganhou o prêmio no Faustão, que para muitos é uma besteira, como melhor cantor do ano tal. Gente, um LGBT conseguiu. A gente comemora. Mesmo personagem chamando Selma, né, que é o meu nome, eu não tem nada a ver comigo, é uma personagem contida, é uma personagem não tão explosiva. Isso pra mim, lógico, não foi fácil fazer, até porque foi minha primeira experiência com cinema. O pop é um pouco pai da parada. O pop veio para educar uma sociedade, mostrar a arte LGBT, depois vem a parada para coroar isso tudo. Então é um complemento. Depois de tudo isso, da pandemia, acabei indo para São Paulo, ficando uma temporada em São Paulo, estudando seriamente morar em São Paulo. E aí veio um convite do meu amigo Miguel Gregório, que estava com o cargo da recém-criada Coordenadoria dos Direitos Humanos, e ele como assessor de políticas públicas LGBT. Falou, Selma, eu estou com esse cargo na mão,
Só que eu acho que esse cargo tem mais a ver com você do que comigo. E aí, eu parei toda a minha história lá no começo dessa trajetória em São Paulo, cancelei São Paulo, voltei para Floripa para assumir a assessoria de políticas públicas LGBT da prefeitura. Selma Life, vai lá perto da caixa de Tá, som, eu vou só já levar te chamar. Eu achei que você ia falar Selma Life. O ativismo nunca foi algo pensado, mas ele foi para mim, como é que eu vou dizer, eu acho que como para todos nós aqui, algo que a gente precisa exercer todo dia. Então hoje tá aqui sendo uma mulher trans, junto da minha comunidade, junto das pessoas às quais eu me identifico, podendo ocupar o cargo que eu ocupo e poder fazer o mínimo que seja, que para nós já é muito, é uma emoção grande. Quando eu entrei lá, eu falei, e agora? O que eu faço? Não tem nada aqui. Tá tudo fechado, não tem nada aqui. Vamos fazer pontes. Vamos conversar com pessoas. Comunidade é uma irmandade. É a gente estar junto. A gente fazer acolhimento, a gente vivenciar, experimentar as mesmas coisas, é saber o que está acontecendo e tentar modificar essa realidade. É o que te motiva a abrir a porta, a sair e a fazer as coisas. Às vezes as pessoas pensam, a Selma está lá dentro, a Selma tem uma caneta, a Selma consegue tudo. Não, não é assim. As portas não se abrem fáceis, as portas são demoradas, a gente esbarra ainda em alguns preconceitos, a gente esbarra em um monte de coisa, mas a gente está lá insistindo, insistindo, insistindo. Toda vez que eu caminho com a Selma pelos setores públicos, a Selma, as pessoas respeitam ela. Então eu acho que isso faz as coisas avançarem, porque ela não é aquela pessoa que chega estourando a porta, entendeu? Se precisar estourar a porta, ela tem força e carisma para estourar a porta, mas ela prefere bater. A Selma, ela se propôs a fazer capacitação, sensibilização dentro da prefeitura, coisa que eu nunca vi ninguém fazer nenhum tipo de proposta direta a isso. Por exemplo, eu não tinha o nome retificado, tinha um nome masculino, que nós chamamos esse nome antigo de nome morto. O nome morto, o nome já diz, é morto. Você não deve usar em hipótese alguma, mesmo que a pessoa não tenha retificado. Esse nome é morto. Não conversa, não pergunta, não queira saber, ele não existe mais. Se vocês preencherem um documento, fazer um pedido lá para a minha assessoria, ou para um evento, ou para explicar alguma situação com alguma pessoa, LGBT+. Simples. A Selma, com seus próprios ganhos, eu sei que ela vai fazer uma diferença fodida na cidade. Eu sei que ela vai fazer uma diferença muito grandiosa dentro da comunidade LGBT. Ser uma mulher trans, ocupar o cargo que eu estou ocupando, tendo os acessos que eu estou tendo e poder capacitar essas pessoas para que pessoas como eu não passem o que eu passei no passado ou ainda vivencio na época atual, é gratificante, é saber que eu estou cumprindo com o meu papel como cidadã, como mulher trans, e a minha luta dentro da comunidade LGBT, ela está valendo a pena. Um óculos de sol para chegar até lá. Até lá. Ai, desculpa! Ai, saiu. Não tem como você olhar para Selma e não pensar ela enquanto apresentadora da parada, enquanto apresentadora do carnaval, enquanto uma liderança LGBT na cidade, enquanto uma referência no cinema. Não tem como. Deu? Vamos lá? Para mim, para muitas pessoas, a Selma sempre vai estar à frente de alguma coisa. Ela sempre vai ser uma liderança, sabe? Seja na frente das câmeras ou não, né? Eu peguei meu telefone e lembrei.
Não peguei spray. Quer levar? Tem que levar spray, né? Tá bom. Você solta e faz isso aqui, ó. Só solta, Joelma. Tá. Ela é muito resolvida, ela não espera. Ela tem que fazer, ela vai lá. E tudo que ela faz, e tudo que eu vejo que ela faz, apesar de não poder andar, acompanhar, né? Ela sempre procura dar o melhor dela. É bom demais sobre a família, sobre os amigos, sobre as coisas. E muita responsabilidade, né? É orgulho para o pai e para a mãe. Boa tarde, tudo bem? Meu amor, eu sou apresentadora do evento hoje, esse pessoal que vai trabalhar comigo, tá? Ele é bem grande, vou fazer aqui atrás, tá? Aí isso aqui não vai interferir. Não, tá de boa. Acho que ela tem que ser um guia espiritual, assim, de a gente entender a importância da nossa luta e como a gente pode atravessar o tempo e, enfim, e o que ela fez é parte, mas tem que ter mais gente para fazer depois, é a construção coletiva ao longo do tempo, né, da história de algo que ela é uma referência. É que ela se impôs na vida, se impôs, né, profissionalmente, então ela já tem esse respeito, isso se seguiu pelo público, né? O interessante, eu acho que ela é muito autêntica. A Selma é na TV, a Selma é nas redes sociais, a Selma é no vídeo, o que a Selma é na rua. Todas as vezes que eu vi a Selma desbravando esses lugares, esses espaços, foram lugares que nunca tinham sido acessados pela nossa comunidade, né? E isso eu posso falar a nível nacional. Nunca tinha sido, né? A gente não via travesti na televisão, numa rádio. Selma é incansável, assim, ela é persistente, ela é teimosa, ela vai e faz. E ela é maluca. Nunca voltou atrás e se quiser aceitar, aceita, se não quiser não aceitar, não aceita, mas eu sou assim, eu vou falar isso, e eu entendo isso, e eu defendo isso. É mais difícil para a Selma no sentido de que vai sendo a precursora, vai abrindo os caminhos. Para quem abre os caminhos sempre é mais difícil, mas acho mais gratificante também, porque deixa a sua marca na história e abre o caminho para as próximas gerações serem mais livres, mais felizes. Às vezes, na minha cabeça, ainda eu sou aquela bichinha lá do começo que está se divertindo. O mundo LGBT para mim, ele é a minha vida, é intrínseco em mim. A luta LGBT é intrínseca em mim. Eu não planejei, sem criança, ser outra coisa. Eu não quis ser a bailarina, eu não quis ser a médica, eu só queria ser artista. Hoje eu ocupo outros lugares e eu não sei onde vai chegar. E também não estou muito me importando onde vai chegar, é deixar fluir. É isso. Tá no palco, tá na moda, tá na mídia, na TV, na revista, tá na pista, todas querem ver. Salto alto, perucão, maquiadíssima, modelão, carão. A
acredita? Modelo, manequim e drag queen. Se joga, Selma, diva luxo! Abala, detona, arrasa, encanta, pinta, linda, bonita e acredita. Modelo, manequim e drag queen. Sou uma diva!